Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Embora achassem que as palavras de Xifeng faziam sentido, a decepção deles não diminuiu nem um pouco. Dentre todos os presentes, apenas Rosa d'Água teve seu espírito de luta verdadeiramente incendiado. Ela era a única que realmente entendia o significado das palavras de Xifeng. Força que dependia de si mesmo, e não dos outros. O melhor exemplo disso era o próprio Xifeng, que estava diante deles. Sua guilda era claramente fraca, mas ele havia conseguido realizar feitos que nem mesmo guildas de primeira linha ou super guildas conseguiam. Por isso, todos acreditavam que havia um poder misterioso apoiando nos bastidores. Mas qual era a realidade? Dependendo apenas de si mesmo, Xifeng criará um milagre. Ele até mesmo superara todos no leilão Asa Negra, causando um rebuliço. Se Xifeng era capaz de tais feitos, por que ela não poderia ser? Nesse momento, Rosa d'Água achou realmente ridículo lembrar que, antes, ela pretendia usar o poder misterioso por trás de Xifeng para provar seu valor aos seus pais e a todos na Eco do Crepúsculo. Chama Negra está certo. O quão poderosa uma guilda é não importa. O quão poderosos nós mesmos somos é o ponto crucial. Já que nos juntamos à Asa Zero, sejamos nós os que mudarão a forma como os outros veem a Asa Zero. Rosa d'Água declarou em voz alta, concordando plenamente com a opinião de Xifeng. Todos ficaram em silêncio diante as palavras de Rosa d'Água, mas uma chama de determinação crescia em seus olhos. Isso mesmo! Eles originalmente pretendiam começar do zero. Agora que tinham um magnata como Xifeng apoiando-os, do que mais deveriam ter medo? O desenvolvimento de uma guilda dependia principalmente de recursos financeiros. O resto seria a presença de especialistas para liderar a guilda em masmorras e missões épicas consideradas impossíveis. Eles definitivamente transformariam a Asa Zero na guilda número 1 da cidade do Rio Branco. Nesse momento, Xifeng enviou uma mensagem à Dança do Fogo e aos outros. Podem começar agora. Imediatamente, ele recebeu uma resposta. Entendido. Após ler a mensagem, Xifeng olhou para todos na sala de reuniões e anunciou em voz alta. Sei que alguns de vocês ainda têm dúvidas, então preparei uma pequena surpresa. Vou deixá-los entender melhor o que a Asa Zero realmente é. Um entendimento melhor da Asa Zero? Essa guilda ainda tem segredos? Todos ficaram confusos. Tudo sobre a guilda parecia óbvio, que segredos poderiam existir. A única coisa que poderia ser considerada um segredo era seu impressionante poder financeiro. Com tanta riqueza, conseguir benefícios para os membros não seria problema. Além disso, Chama Negra era o forjador-chefe publicamente reconhecido do Reino Estrela-Lua. No futuro, os membros não teriam falta de equipamentos. Mas isso não contava como segredo, certo? Todos podem verificar o ranking da cidade do Rio Branco agora. Xifeng disse calmamente. O ranking? Imediatamente, todos abriram a lista de classificações. Há algo errado com o ranking? Lembro que, quando cheguei à cidade do Rio Branco, o primeiro lugar era Tirano Solitário, no nível 15. Como ele subiu para o nível 19 de repente? O sistema está com erro? Não, espera. Olhem o nome do jogador. Não é Tirano Solitário. Talvez não seja um erro. Vejam, os 8 primeiros foram todos substituídos. Até o 8º colocado está no nível 18 agora. Tirano Solitário ainda está no nível 15 e caiu para 9º lugar. Como isso é possível? Nível 18. Isso não é exagero? No Império Tempestade, o jogador de nível mais alto está apenas no 16. Como Cidade do Rio Branco tem 8 jogadores acima disso? Esperem. Todos esses jogadores são da mesma guilda, e o nome dela é Asa Zero. Todos ficaram pasmos ao ver as mudanças no ranking. Tremiam, incapazes de acreditar no que viam. Esses 8 jogadores eram membros de sua própria guilda. Mas todos estavam cheios de perguntas. Se a Asa Zero tinha 8 especialistas tão fortes, por que a guilda permanecia desconhecida até agora? Era inacreditável. Essa é a força da Asa Zero? Rosa d'Água começou a reavaliar Xifeng e a guilda. Embora pequena, a Asa Zero era um ajuntamento de especialistas. Riqueza, recursos humanos e agora, fama. A Asa Zero tinha a base necessária para se tornar uma grande guilda. Se administrassem bem os benefícios, poderiam crescer rapidamente. Era compreensível que Xifeng estivesse tão confiante. Enquanto Rosa d'Água e seus subordinados ainda assimilavam a descoberta, toda a cidade do Rio Branco já estava em polvorosa. Tirano Solitário, que monopolizava o primeiro lugar no ranking, havia sido destronado, não por um, mas por 8 jogadores. A aparição repentina deles fez sua glória parecer uma piada. Era como se tivessem permitido que ele liderasse por diversão, como um adulto que humora uma criança. Agora, porém, não estavam mais facilitando.
Como mais explicar 8 jogadores tomando os primeiros lugares de uma vez? Só havia uma explicação: eles estavam escondendo seus níveis o tempo todo. Esses caras são monstros. Caramba! O primeiro está no nível 19, e o oitavo no 18. Eu me matei para chegar ao 13. Querem que eu desista? Deus, me carrega, por favor. Que tipo de apoio essa asa zero tem? É impressionante demais. Algum poder maior está se estabelecendo na cidade do Rio Branco? Muitos jogadores na região estavam agitados. Os 8 primeiros lugares do ranking pertenciam a uma única guilda, isso mostrava seu poder. Até a Ouroboros, a guilda número 1 da cidade, não era tão forte. Muitos jogadores independentes começaram a se perguntar que tipo de guilda era a Asa Zero. Alguns até postaram nos fóruns públicos perguntando como poderiam se juntar a ela. Afinal, com monstros nivelando assim, quem não gostaria de entrar? De repente, a Asa Zero tornou-se o tópico mais quente na cidade do Rio Branco, e muitos expressaram interesse em ingressar. Enquanto os jogadores independentes se empolgavam, as grandes guildas estavam com dor de cabeça. Investigaram a fundo essa guilda misteriosa e seus 8 membros no topo. Mas as informações que obtiveram só aumentaram o mistério. Nem sequer descobriram quem era o líder da guilda. A única coisa que sabiam era que Dança do Fogo já ocupará o primeiro lugar antes, e os outros 7 também estiveram entre os 10 melhores. Todos os 8 tinham algo em comum. Eles haviam desaparecido do radar por um bom tempo. Antes, todos pensavam que haviam sumido porque foram ultrapassados no ranking. Mas a verdade era que estavam se escondendo deliberadamente, até agora. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Tirano Solitário olhou para o ranking e rugiu: de onde saíram esses bastardos? Nada era mais humilhante para ele do que sua posição atual. Sua glória passada agora não valia nada, ele virou piada na cidade. Líder, já investiguei. Todos esses jogadores estão ligados a Efeng. Além disso, verifiquei a Asa Zero na Associação dos Aventureiros. A guilda foi registrada recentemente, provavelmente foi criada por ele. Disse um patrulheiro. Ótimo. Muito bom. Pensei que ele estivesse se escondendo por medo depois que coloquei uma recompensa. Mas parece que ele me subestima. Já que ele veio me humilhar e ainda criou uma guilda aqui, vou fazê-lo se arrepender. Encontrem todos os membros da guilda dele. Quero destruí-la. Tirano Solitário ordenou a toda a guilda. Ele destruiria a Asa Zero e esmagaria Xifeng, custasse o que custasse. Não era só por ele, era também uma ordem daquela figura poderosa. Tirano Solitário não era o único enfurecido com a mudança no ranking. As outras guildas da cidade do Rio Branco também estavam furiosas. O ranking era uma forma de as guildas aumentarem sua reputação. Embora não fosse tão eficaz quanto obter a primeira limpeza de uma masmorra, ocupar posições de destaque por longos períodos ainda trazia benefícios significativos. Agora, porém, a Asa Zero monopolizava 8 das 10 primeiras colocações, deixando muitas guildas ressentidas. Várias delas mal podiam conter o desejo de chamar o líder da Asa Zero para uma conversa e extravasar sua insatisfação. No mapa de nível 18, Montanha Pyroxene, um grupo de elite de 20 jogadores enfrentava os macacos de pedra de 6 braços, monstros ágeis e com alta defesa física, cuja única fraqueza era a resistência mágica. Usar magias em área era a estratégia ideal contra eles. Neve Gentil, o ranking foi dominado pela Asa Zero, e seus níveis são absurdamente altos. Será muito difícil alcançá-los. Como eles nivelaram tão rápido? Zhao Yueru, sentada em uma rocha enquanto recuperava mana, ficou chocada ao ver o ranking. Como ex-integrante do Top 10, ela sabia o quão grande era a diferença entre o nível 15 e o 18. Levaria pelo menos mais uma semana de farm para chegar lá, e isso assumindo que os 8 primeiros ficassem parados. Se continuassem a evoluir no ritmo atual, quem saberia quando o Top 8 mudaria? Como esperado, eles são fortes. Esse Efeng tem ambição, mesmo mantendo um perfil baixo. Parece que finalmente decidiu agir. Neve Gentil não pareceu surpresa ao ver os nomes do topo. Você já sabia? Perguntou Zhao Yueru, confusa. Ela conhecia bem as habilidades de Xifeng, acima da média em combate, liderança e percepção, mas isso não era suficiente para fundar uma guilda. Competir com as grandes guildas exigia muito mais. Para uma guilda pequena como a dele, manter-se discreto seria mais inteligente. Agora, porém, ele praticamente desafiara todas as guildas. Sim. Quando eles começaram a esconder seus níveis, suspeitei que não fossem tão baixos. E Efeng só não queria que outros soubessem. Mas nunca imaginei que fossem tão altos. Neve Gentil sentia-se atraída por esses talentos. Era uma pena vê-los presos a uma guilda pequena. Na Ouroboros, brilhariam ainda mais. Afinal, uma guilda precisava de recursos financeiros para crescer, e ela duvidava que Xifeng tivesse ouro ou influência suficientes.
Sem contar a falta de membros, era impossível desenvolver uma guilda no domínio de Deus com apenas alguns jogadores. Sob a pressão das grandes guildas, a Asa Zero não duraria muito. Ainda assim, como amiga, Neve Gentil enviou uma mensagem parabenizando Xifeng pela fundação da Asa Zero. Quanto ao futuro da guilda, como forasteira, não cabia a ela interferir. O terceiro andar da empresa de comércio Estrela Cadente, porém, estava longe do cenário sombrio que Neve Gentil imaginava. Se ela visse a cena, ficaria chocada. Xifeng não só tinha fundos suficientes, como também recrutar um grupo de ex-membros da Eco do Crepúsculo, uma guilda de primeira linha, incluindo Rosa d'Água, ex-anciã honorária da guilda. Com experiência em gerenciar uma guilda de mais de 10.000 membros, Rosa d'Água lidava facilmente com os mais de 100 recrutas da Asa Zero, mesmo com os recursos abundantes. Líder, entendi suas diretrizes. Recrutaremos até 5.000 membros. Quanto ao sistema de benefícios, usaremos temporariamente o da Eco do Crepúsculo, mas precisamos de um sistema próprio o quanto antes. Rosa d'Água, agora vice-líder, via um futuro promissor para a Asa Zero. Com riqueza, talento e fama, recrutar seria fácil. Então deixo isso a cargo da Rosa. Xifeng ajustou-se ao pedido dela para tratá-la de forma mais informal. Seus planos originais previam a fundação da guilda bem mais tarde, mas a chegada de Rosa d'Água acelerou tudo. Agora, com uma profissional à disposição, era hora de agir. Enquanto Xifeng produzia escudos arcovoltaico e kits de armadura de mana básicos, Rosa d'Água coordenava o recrutamento na área comercial e na Associação dos Aventureiros. Em meio-dia, os membros da Asa Zero explodiram de pouco mais de 100 para mais de 3.000 e o fluxo de interessados não diminuía. Irmã Rosa, podemos facilmente ultrapassar os 5.000. Devemos aumentar a meta? Sigamos o plano original. Não temos estrutura para mais. Aumente o requisito mínimo de nível de 11 para 12, Rosa d'Água geria tudo com maestria. Os novos membros começaram a realizar missões da guilda, e seus subordinados formaram grupos para saquear masmorras e melhorar o equipamento dos recrutas. Tudo fluía sem problemas, a Asa Zero não parecia uma guilda recém-fundada. Antes que percebesse, já era noite no domínio de Deus. Após produzir vários kits de armadura e 3 escudos arcovoltaico de ouro fino, Xifeng saiu do jogo. Era o dia do jantar de confraternização de Jinhai, e ele precisava se preparar. Os primeiros raios de sol da manhã atravessavam a janela, iluminando Xifeng, que praticava exercícios na sala. Agora, ele já não realizava os intensos treinos musculares dos dias anteriores. Permaneceu imóvel por um longo momento antes de assumir uma postura de cavalo, fechando os olhos e relaxando o corpo. De repente, seu peito expandiu-se com uma inspiração profunda, e ao exalar, um leve nevoeiro branco saiu de sua boca, atingindo mais de 2 metros de distância antes de dissipar-se. Se alguém visse essa cena, ficaria chocado. Era verão, mas Xifeng reproduzir um fenômeno normalmente visto apenas no inverno. Após uma hora repetindo o processo, Xifeng parou. O efeito deste badugem é ótimo. Só treinei por 1 hora e já sinto meu corpo mais leve e a mente mais clara. Xifeng abriu e fechou as mãos, sentindo-se aquecido e com os sentidos aguçados. Ele descobrira esse exercício por acaso no passado, após se tornar líder da Shadow, em uma loja de antiguidades. Na época, abandonou a ideia de testá-lo quando a empresa contratou um mestre de artes marciais como instrutor. Agora, porém, era diferente. Seu corpo, nutrido por fluidos nutrientes e treinado intensamente, superava em muito de sua vida passada. Há um ditado nas artes marciais: internamente, cultiva-se o espírito e a respiração, externamente, os músculos, ossos e pele. Xifeng relacionava isso ao badugem. Embora o exercício não aumentasse sua força física, refrescava sua mente e o mantinha calmo, um benefício inesperado. Após o café da manhã, Ao Roshi ligou, oferecendo carona para o jantar de confraternização. Ao descer do apartamento, Xifeng a viu em frente a um carro esportivo azul. Vestindo um vestido branco imaculado e com o cabelo em 2 tranças, sua beleza pura fazia os homens babarem ao passar. Vamos, ela sorriu ao vê-lo. Este carro é seu? Xifeng arregalou os olhos ao reconhecer o Ferrari Z75 Maglev, edição limitada de 6 milhões de créditos. Um carro raro até em Jinhai. Claro. Surpreso? Normalmente não gosto de levá-lo à universidade, mas hoje é uma ocasião especial. Ao Roshi assentiu. Entre. O local do evento é longe. Embora intrigado, Xifeng não questionou. Todos tinham segredos. Assim que entrou no carro, Ao Roshi acelerou, e o Z75 disparou pela vizinhança, deixando pedestres invejosos para trás. Uma viagem de 1 hora foi reduzida a pouco mais de 30 minutos. Enjoado? Zhao Roshi perguntou, notando a palidez de Xifeng ao sair do carro. Era irônico, um expert em combate como ele, que derrubara Zhou Yu com um golpe, ficará enjoado. Nada sério.
Só não me senti bem com o café da manhã, mentiu ele, resistindo à vontade de gritar. Isso não foi dirigir, foi tentativa de homicídio. Já tomou remédio? Ela piscou, preocupada. Xifeng engoliu em seco. O jantar ocorria em um hotel 5 estrelas. Organizado pela Universidade de Jinhai, o evento reunia não só alunos e funcionários, mas também elites de outras instituições e da sociedade, uma verdadeira reunião de talentos. Era um acontecimento anual cobiçado, mas restrito. Desta vez, além de participantes do torneio de artes marciais da cidade, haviam convidado experts de workshops de domínio de Deus, reconhecendo o potencial do jogo. Quando Xifeng e Zhao Huoxi tentaram entrar, porém, o segurança barrou. Desculpe, senhor. Seu nome não consta na lista. O líder dos seguranças, um ex-membro das forças especiais com olhar penetrante, fitou Xifeng, esperando vê-lo recuar. Mas, para sua surpresa, o jovem permaneceu impassível. Impossível. Eu o registrei pessoalmente, Zhao Huoxi franziu a testa. O segurança verificou novamente, mas o resultado foi o mesmo, não registrado. Vou ligar para Ryokai. Deve ter havido um erro, ela disse, irritada. Regras são regras. Não podemos fazer exceções. O segurança manteve-se firme, embora suavizasse o tom ao perceber que Zhao Huoxi não era uma pessoa comum. Nesse momento, um grupo saiu do hotel. Entre eles estavam Ryokai, presidente do conselho estudantil, Ling Feilong, Zhou Yu e Qin Shuyu. Ryokai, de rosto redondo e voz suave, parecia improvável para o cargo que ocupava. Colega Zhao Huoxi, qual o problema? Perguntou ele. Ela explicou a situação rapidamente. Lamento muito pelo erro. Infelizmente, as regras da escola não permitem alterações agora. Posso reembolsá-la em dobro. Ryokai sorriu, lançando um olhar a Xifeng. Ao lado, Ling Feilong e Zhou Yu observavam Xifeng com sorrisos sarcásticos. Era óbvio quem estava por trás disso. Fim dos capítulos do 247 ao 249. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!